E eu não tenho só esse milagre para contar, eu tenho alguns outros bem diferentes. Posso contar outros? Claro. Eu tinha 17 anos, que fazendo seminário, quando meu pai caiu morto na minha frente. Eu já fui até perseguida por esse milagre, por contar essa história. Já disseram que eu sou charlatã, que eu sou mentirosa, mas eu sei o que eu passei. Eu tinha feito um estudo sobre como ressuscitar mortos com uma missionária que veio da África, que depois de ser avivada na África, começou a ver milagres acontecerem como a minha avó. E ela ensinava a expulsar o espírito de morte e chamar a pessoa de volta. Então eu vi isso acontecer através do seminário que ela ensinou pra gente, deu pra gente. Eu tinha uma apostila desse seminário com testemunhos dela. E eu fui visitar o seminário de Curitiba com o meu pai, que já era sócio do seminário que eu estudava, para ficar por perto, para estar junto comigo. Eu era muito novinha ainda, com 17 anos. E ele foi comigo para Curitiba, tomou um café e caiu morto na minha frente. Nós fizemos tudo. Os pastores expulsaram o demônio, fizeram massagem cardíaca, ele urinou todo, ficou com aquele corpo que você percebe a cor, né, sem boca, e ficou muito tempo ali parado, no mínimo com uma parada cardíaca muito grande, e de 1 hora, e ninguém volta disso. E depois que todos oraram, eu botei a mão no peito dele e falei: Nélio, espírito de morte, sai dele em nome de Jesus. Nélio, volta aqui agora. Quando eu fiz volta aqui agora, ele voltou. E nós levamos ele para o hospital. Só que, assim como eu tinha sido batizada com o Espírito Santo e falei em línguas com 5 anos de idade, ele voltou dessa morte só falando em línguas. E ninguém entendia o que ele falava. Ele só falava em línguas, e a gente entrou no hospital com ele, na cadeira de rodas e tudo. O médico que pegou ele para examinar gritou para a médica, para a enfermeira: enfermeira, corre aqui que esse homem não está vivo. Agora eu não sei se a pressão estava muito alta ou se a pressão não existia. Não sei te explicar isso agora. Mas ele voltou falando em línguas e eu falei: pai, tá na hora de você voltar para Jesus. Porque ele estava separado da minha mãe, meu pai ia ser pastor, e uma vida inteira na igreja com a minha avó. E ele falou: tá na hora. E voltou para Jesus, casou com a esposa dele. A vida começou a se organizar, a família começou a se organizar novamente. Minha mãe também se casou, voltou para Jesus. Com a minha conversão, a família toda voltou para a igreja. Porque as pessoas viram como eu estava e viram como eu fiquei. Então a minha vida no evangelho foi muito intensa. Tudo que eu vivi foi muito para agora. Então minhas experiências de arrebatamento, de ver anjo, de ver demônio saindo das pessoas, essa minha vida espiritual foi muito sobrenatural o tempo todo. E isso me manteve no evangelho de maneira muito séria, sabe? De muita intensidade. E essa é a minha vida até hoje. É algo que eu prezo muito por viver. Meus filhos também são batizados com o Espírito Santo, também falam em línguas estranhas. Eu sei que o maior dom é o amor, né? Não, as línguas estranhas não são as mais importantes na lista dos dons, mas elas são, segundo a minha crença pentecostal, a evidência do batismo. A evidência pode acontecer de várias maneiras, mas as línguas estranhas são as mais populares dentro das evidências do batismo com o Espírito Santo. Então, minhas crianças receberam muito novas essa evidência, mas o dom do amor é o mais importante para a gente lá em casa, porque sem amor a gente não consegue nada. Sem amor a gente não chega a lugar nenhum. Que não tem o dom das línguas e se sente menor por causa disso. Não tem pode, a ver, né? não pode. Não é desse jeito. Você pode buscar intensamente. A minha sogra, por exemplo, é uma das maiores mulheres de Deus que eu conheço, em oração, em ação social, e não fala em línguas estranhas, e nem por isso ela é menor do que a gente. Pelo contrário, eu a considero muito maior do que a gente. Ela é uma pastora de missões que arrecada 6 toneladas por mês para as pessoas que precisam de alimento. E foi assim no Morro do Juramento durante 35 anos. E hoje está na nossa igreja arrecadando 6 toneladas. Então, a gente não pode ir por aí nunca. A gente tem que ter um equilíbrio interessante na nossa teologia. E tem que entender que é importante. É importante. Você vai orar além do seu entendimento? Vai orar além do seu entendimento. É mais fácil de profetizar quando você fala em línguas estranhas? Pode ser que seja mais fácil, mais fluido. Mas você pode profetizar sem falar em línguas também. E não necessariamente com aquele ritual de assim diz o Senhor. Eu posso profetizar porque eu estou enxergando uma coisa agora sobre você, uma palavra de conhecimento a seu respeito, algo que queime no meu coração para te dizer. Eu posso ser um vaso de Deus
num sonho espiritual e te dizer, Vilela, eu sonhei com você assim, 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 e eu entendi de Deus que Deus vai fazer isso com você, aquilo com você. Então a gente não pode botar Deus numa caixinha nunca e dizer que a nossa teologia é única. É. Eu acredito assim.